Boa noite, Emanuel, comentarista Léo Figueiredo, aqui nos acompanha, aqui na turma do Bate-Bola. E hoje os jogadores do Atlético suaram a camisa. Período integral de atividades na cidade do Galo e ainda sem o técnico Cuca e o auxiliar Cuquinha. Eles vão chegar hoje à noite, a previsão é essa. Acompanharam pela manhã um procedimento de traqueostomia que a mãe deles, a dona Nilde, teve que passar hoje. Segue internada a dona Nilde na UTI, lutando contra a Covid lá em Curitiba. Então o Cuca, depois do jogo contra o Coimbra na sexta-feira, ele e Cuquinha viajaram e passaram fim de semana e também segunda e terça-feira lá do lado da mãe deles. E estão retornando para a partir de amanhã comandarem as atividades da sequência da semana. O Galo de quarta a sábado tem treinamentos agora sempre no período da manhã. Hoje a gente trouxe no Rádio Esportes a entrevista do Cristiano Nunes, que é o preparador físico do Atlético, chegou recentemente, contratado junto com a comissão do Cuca, né? Mas ele estava no Internacional até o último Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão brasileiro no Internacional, um profissional muito respeitado no mercado. O Cristiano Nunes falou dos 76 jogos na temporada que o Galo pode atingir, lógico, se avançar em todas as fases da Libertadores e também da Copa do Brasil. Serão 15 jogos no Mineiro e até agora o Galo fez 5, né? São 38 rodadas no Campeonato Brasileiro. Tem 13 jogos na Libertadores, com a final única, se o Galo chegar até lá, e também a Copa do Brasil agora com mais datas, porque diferentemente das últimas edições, times que disputam Libertadores entram na terceira fase. Lá no mês de junho está prevista a estreia do Atlético na Copa do Brasil. Então são 2 jogos a mais para times da Libertadores na Copa do Brasil. A ideia do Cristiano Nunes é nivelar fisicamente o grupo até a estreia do time na Libertadores da América, marcada para a semana do dia 20 e 21 de abril. Até lá, o Atlético quer aproveitar essa paralisação, não tem jogos neste meio de semana, também no fim de semana não tem, e até esse jogo da Libertadores, da estreia, serão 5 partidas no Mineiro, e os clássicos contra o América e o Cruzeiro entre eles. Citou o Cristiano Nunes, Hever e Diego Tardelli. O Hever, que não estreou na semana passada contra o Coimbra, estava fazendo um trabalho físico. Há um cuidado especial com o Hever, um jogador veterano que precisa, sim, aos poucos, segundo o preparador físico do Atlético, ir jogando. Não pode ficar jogando 90 minutos no início de temporada sempre, porque pode ter problemas. E o Diego Tardelli, que já está fazendo alguns trabalhos em campo, fase final de recuperação muscular daquela lesão que ele teve recentemente. Então o Tardelli também, pelo período longo de inatividade, ano passado, aquela lesão complicada, a cirurgia no tornozelo, o Tardelli também tem uma preparação especial. E o Alan Franco, ele comentou também sobre o equatoriano, porque o Alan Franco era um jogador no Atlético até ele ir para o Equador em um dos jogos de eliminatórias. Por lá ele pegou a Covid e depois disso não conseguiu mais ser aquele mesmo Alan Franco na questão física. Ele explicou o preparador Cristiano Nunes que vem sim respondendo bem o Alan Franco e não vê nenhum resquício aí da doença não no jogador equatoriano. Boa notícia, portanto, sobre esse atleta. Sobre reforços, foi manchete aqui da turma do Bate-Bola que o técnico Cuca está olhando na base, olhando os jogadores que estão nesse grupo principal do Atlético para, quem sabe, nem precisar o Atlético ir ao mercado. Cuca está mantendo cautela, ele quer observar melhor jogadores e a diretoria, lógico, que agradece, porque o Atlético vinha sendo muito agressivo desde o ano passado no mercado, né? Gastou muito dinheiro, principalmente com a ajuda aí dos parceiros, 6,45. Nesse início de temporada já buscou Nátio Fernandes e Hulk, e agora a gente vê o Atlético mais cauteloso, né? A gente fala em zagueiro, em volante, mas tem 2 nomes aqui que apuramos que o técnico Cuca está de olho, está com bons olhos para eles. O zagueiro Mikael, que estourou a idade sub-20,
vai completar 21 anos em agosto. Ele é canhoto, esse zagueiro Mikael, e foi titular do time sub-20 do Atlético na última temporada. Por enquanto, não teve nenhum jogo como profissional o Mikael. E o volante Neto, esse aí o torcedor conhece um pouco mais, tem 18 anos o Neto, é até mais novo, né? É aquele mesmo que estreou na época, o Levir Coupe foi lá e buscou esse garoto. Em 2019 ele tinha 16 anos e fez seu primeiro jogo como profissional do Atlético. Até aqui são 4 partidas, o Neto já foi utilizado nesse início do Campeonato Mineiro, entrava durante as partidas com o Lucas Gonçalves. Como que você vê essa situação, Léo Figueiredo? O Atlético, lógico, preocupado, a folha salarial é alta, o time está mantendo salários e direito de imagem em dia nesse ano, é uma preocupação muito forte na diretoria atual do Atlético. Tem dívidas aí que vão surgir, né? O Atlético vai ter que quitar algumas coisas esse ano e com o Cuca observando, a meninada é melhor para a diretoria para não ter que gastar mais, pelo menos neste momento, Léo Figueiredo. E aí tem 2 situações, Cláudio, né? Os 2 jogadores que para mim faz tá sendo muito coerente o Cuca. Primeiro, o Neto é um jogador que a gente já viu no Atlético, muito jovem, como você mesmo disse, com 16 anos já aparecendo. O Neto tem histórico de seleção de base, é um jogador que precisa sim ter espaço e ser lapidado, porque tem qualidade. Hoje o Galo tem Jair e Alan ali como volantes, né? O Neto pode ser uma boa opção, então tem sim que dar espaço para ele. E sobre o Mikael, que eu ainda não tive a oportunidade de ver, mas vai de encontro àquilo que o Atlético procura, né, Cláudio? Pelo menos na teoria. O Atlético quer um zagueiro mais veloz. Uai, nada melhor do que um zagueiro mais jovem, que corra mais. Quem sabe essa solução não possa estar em casa. Logicamente é muito cedo e para o que o Galo pretende no ano, o Mikael não vai entrar aí na zaga ao lado do Alonso, virar titular do dia pra noite, vai o novo Gemerson e tudo. Não, mas tem que começar. E o Campeonato Mineiro, inclusive, é uma ótima oportunidade para deixar esses meninos jogarem. Então são 2 escolhas que o Cuca faz, que acho coerentes com o que o Atlético precisa, e também, se olhar um pouco mais com carinho, tem mais gente aí de um time que foi campeão brasileiro, né, Cláudio, para poder dar oportunidade. Eu citei esses 2 jogadores aí porque são as posições, né? Que o Atlético, a gente vem comentando aqui, são as posições mais carentes hoje no elenco atleticano. E esses jogadores muito bem recomendados, o Cuca tá conversando muito com o Léo Silva. O Léo Silva, ex-zagueiro, campeão Libertadores da América, ele é hoje o coordenador dessa transição base profissional. Então o Léo Silva, zagueiro mesmo, ele conhece bem, né? Foi a posição dele como atleta profissional. E ele está referendando esses garotos para o Cuca. E o Vitor também. O Vitor, que até há pouco tempo, hoje é gerente de futebol do Atlético, outro campeão da Libertadores com o Cuca. O Vitor estava treinando com esses meninos até pouco tempo aí no início do campeonato estadual. Portanto, vamos ver o que acontece. Mas, Emanuel Carneiro, o Atlético sabe dos seus problemas financeiros, tem aí, a gente sabe, os seus parceiros que colocaram dinheiro, investiram bastante no elenco, mas como o Galo já tem um elenco aí bem formado, neste momento também não é de ficar rasgando dinheiro, até porque é um momento de incertezas com a pandemia. Quanto que vai voltar público nos estádios? O Atlético não sabe, nenhum time do Brasil sabe, e aí não dá nem para impulsionar o seu sócio torcedor, e o Atlético com esse time bom estaria lotando o Mineirão. A gente não sabe quando isso vai acontecer, né, Manuel? Cláudio Rezende, tem um outro aspecto ainda que pode fazer um bem muito grande para esses jogadores jovens. Muitos deles não vão ter oportunidade de ser lançados pelo Atlético numa Copa Libertadores da América, numa Copa do Brasil. Esses garotos, vamos chamá-los assim, eles precisam jogar, ficar treinando, ouvindo pré-eleção, treinando. Isso tira do jogador uma chama que ele tem com a sua juventude. Ou o Atlético empresta alguns jogadores, ou o Atlético cria um time aí de jovens, um time alternativo para fazer exibições, ou não sei se poderia entrar no módulo 2 aí do Campeonato Mineiro, como fazem os times europeus, mas deixar esses jogadores na geladeira em compasso de espera
não seria bom nesse momento. O Atlético tem jogadores que precisam ter atividade constante para que eles cresçam na profissão.